O Salmo 67 diz assim: Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos e a sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem alegrias as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê sua colheita e que nosso Deus nos abençoe, que Deus os abençoe e temam todos os confins da terra. O Salmo 67 ele começa com um clamor, uma oração no verso 1, e logo depois, para o restante do Salmo, ele vira uma espécie de louvor a Deus, de ações de graça a Deus. E ele é dividido em 3 partes, justamente com o uso daquela palavrinha selá, que significa basicamente uma pausa. Então a gente tem o verso 1, abrindo o Salmo, depois o verso 2 até o verso 4, e depois o verso 5 até o verso 7. E é esse salmo que mistura, então, clamor com ações de graça. E ele tem uma palavrinha que apareceu lá no verso 6, que a gente leu, em que ele menciona a colheita. E essa ideia dele mencionar a colheita fez com que muitos teólogos estudiosos do Salmo 67 associassem esse salmo a colheitas do povo de Israel, ao processo litúrgico e ritual de levar a colheita até o sacerdote. E um dos textos famosos de colheita na Bíblia é o texto que a gente encontra em Deuteronômio capítulo 26. Lá em Deuteronômio capítulo 26 a gente tem uma festa, que alguns falam que é a festa das primícias, em que o povo de Israel deveria levar os primeiros frutos da terra até o sacerdote. E é muito interessante quando você lê, eu aconselho que você leia durante o dia, dos versos 1 até o verso 11, quando você lê esses versos, você percebe que é um ritual muito curioso. O indivíduo levava os seus frutos, entregava até o sacerdote, e ele dizia algumas frases. A primeira delas, ele dizia assim, isso está lá no verso 3, declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor Deus prometeu aos nossos antepassados que daria. Então ele vai lá e diz que hoje a promessa de Deus se cumpriu, no dia que ele leva os frutos. E logo na sequência ele continua no processo e vai relembrando a história. E ele começa relembrando a história desde a época de Jacó. Ele vai dizendo, olha, Jacó, nosso pai, ele foi peregrino, ele andou por ali, andou por aqui, depois os filhos de Jacó foram escravizados, mas Deus ouviu o nosso clamor, libertou a gente da terra, nos trouxe até essa terra que mana leite e mel, etc. E hoje a gente agradece a Deus e tal. Então uma das coisas interessantes nessa festa de colheita, relatada aqui em Deuteronômio 26 e aludida provavelmente lá no Salmo 67, é essa conexão entre o presente e o passado, entre aquilo que acontece hoje e aquilo que aconteceu antes. Porque basicamente quando a gente agradece pelo que Deus faz hoje, a gente precisa lembrar que Deus já fez muitas coisas no passado. E eu gosto muito dessa dinâmica de Deuteronômio 26, porque nos lembra que o que a gente experimenta hoje, o que a gente vive hoje, a bênção que a gente recebe hoje, é uma bênção que já aconteceu ou que começou a acontecer muito antes, às vezes, de nós. Eu sou abençoado hoje porque meus pais foram abençoados, os pais dos meus pais, os pais dos pais dos meus pais, e assim sucessivamente. Então, quando a gente agradece a Deus, é sempre importante lembrar da história. Uma história que começou muito antes de nós e que chegou até a gente hoje. E Deus não cuida só da gente hoje. Ele cuidou de toda a nossa família, dos nossos antepassados, do povo de Israel, de todos os povos, de várias pessoas justas ao longo da história também. E que ele, por ele ter cuidado de tantas pessoas ao longo de tanto tempo, ele vai continuar cuidando de nós também.